Durante muito tempo, Akatsuki era uma lenda, que supostamente poderia ameaçar o mundo ninja. Mas logo no começo de Naruto Shippuden, fomos apresentados a essa organização, aos membros, aos poderes de cada um e claro, ao objetivo principal da organização, que era capturar as bijus e usá-las para trazer a paz para o mundo ninja. No caso, a paz na cabeça deles. Mas antes de chegar nessa fase que é somente composta por criminosos, a Akatsuki na verdade foi criada por 3 jovens órfãos que tinham o desejo de trazer a paz para o mundo ninja. Por conta disso, vou contar a vocês tudo sobre a organização Akatsuki, desde o momento que foi criada até o fim que levou, após a morte de todos os membros. Além disso, falarei de cada um dos integrantes de forma individual, os jutsus que usaram ou não ao longo das lutas, se tinham planos além daquele estabelecido pelo Pain, e claro, como entraram para o grupo. Então fica até o final do vídeo, pois tem alguns detalhes que passam despercebidos e muitos tinham se esquecido. Eu mesmo já tinha me esquecido e fui me lembrar só fazendo muita pesquisa. Mas antes de continuarmos, e se você assim como eu é fã da Akatsuki, então vai adorar saber que em nossa loja temos uma camiseta da Akatsuki. Eu particularmente adoro ela, porque ela é básica e serve para todas as ocasiões. Também temos camiseta metade Kurama e metade Naruto, temos camiseta do clã Uchiha, Danbu e até mesmo de One Piece. Os tamanhos disponíveis vai do P ao GG e recentemente colocamos camisetas infantil, que vai do tamanho 2 ao tamanho 14. Confere a nossa loja, o link vai estar na descrição, ou é só apontar a câmera para o QR Code da tela. E lembrando, quem usar o cupom NERD10 ganha 10% de desconto na hora da compra. Aproveitem o cupom. Bom, sem mais delongas, bora pra história. A história da Akatsuki começou lá atrás, durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, na Vila da Chuva. Naquele período, muitas pessoas morreram e outras perderam os familiares para os confrontos constantes que existiam na vila. Entre os sobreviventes, estavam 3 crianças que se tornaram órfãos da guerra, que se encontraram e decidiram que enfrentariam tudo isso juntos. Essas crianças eram Yahiko, Kona e Nagato. Ao longo do caminho, acabaram encontrando com Jiraiya, que decidiu treiná-los para que pudessem lutar contra qualquer pessoa que os atacasse, e também ajudá-los a desenvolver melhor os seus próprios poderes. E assim foi feito durante 3 anos. Quando sentiu que os pupilos estavam prontos para encarar qualquer desafio, o Sennin decidiu voltar para Konoha. A partir disso, Yahiko, Kona e Nagato decidiram criar um grupo que tinha como objetivo pôr fim às guerras que aconteciam em todo o mundo ninja, a fim de alcançar a paz em todo o mundo ninja. E assim surgiu a Akatsuki. A inspiração para o nome veio de uma observação pessoal do Yahiko, ao notar que o lugar em que vivia chovia bastante, e ele sempre quis mudar isso, e assim decidiu escolher chamando ela de Akatsuki, devido ao significado da palavra, que é amanhecer, fazendo analogia com o fato de que toda vez que amanhece é um novo começo. Então dando a ideia que a Akatsuki seria um novo começo para o mundo. E vale lembrar, galera, que o Obito alega que foi ele quem motivou o Yahiko a formar a organização, e assim acredita-se que ele seria o criador do grupo. Apesar de ambos só terem se encontrado uma vez, o jovem ficou cauteloso com a relação ao homem mascarado, e não acreditou que ele fosse Madara Uchiha. Obito, porém, deixou uma impressão em Nagato, de uma forma proposital, e prometeu que esperaria por ambos. Nos primeiros dias, Akatsuki ganhou fama e reconhecimento em Amegakure, chamando a atenção de Hanzo da Salamandra, um ninja de renome mundial e líder do país. Acreditando que o grupo estava se tornando uma ameaça ao governo dele, ele se aproximou da organização e afirmou que ele queria usá-los para negociar a paz entre as nações, que no caso seria a Vila da Folha, a Vila da Pedra e a Vila da Névoa. Lembrando que isso tudo foi incentivado por Danzo Shimura. No entanto, o Hanzo traiu a Akatsuki, e trabalhando junto com Danzo, sequestraram a Kona e exigiu que para tê-la de volta, o Nagato precisaria matar o líder da organização, que era o Yahiko. E para impedir que o amigo tomasse qualquer tipo de decisão, o Yahiko se atirou sobre a arma do Nagato, causando a própria morte e salvando a vida da Kona. Depois desse acontecimento, tudo mudou. A batalha que se seguiu e o resgate da Kona custaram a Nagato o movimento das pernas, que foram queimadas pelos selos explosivos do Hanzo. Em meio a tudo isso, ele despertou o Rinnegan e usou a invocação Estátua Demoníaca do Caminho Exterior, uma técnica muito poderosa que ele usou porque ele matou todos os homens do Hanzo. Mas isso também trouxe um efeito colateral que empalou todas as estacas de chakra no jovem Uzumaki.
Por conta desse efeito colateral, Nagato desenvolveu a técnica 6 caminhos de Pain, com a qual ele usou o Rinnegan para perfurar cadáveres de 6 guerreiros, sendo então capaz de manipulá-los como se fossem seu próprio corpo. Um deles é o corpo de Yahiko, que passou a representar o caminho Deva, que conseguia manipular forças atrativas e repulsivas. Os outros caminhos também possuem poderes, que é o caminho humano, que possuía a capacidade de remover almas e ler mentes, o caminho animal, que era capaz de invocar diversas criaturas. Além desses, temos o caminho Preta, que também tinha como habilidade absorver chakra. Já o caminho Naraka conseguia invocar e controlar o Rei do Inferno. Por último, e não menos importante, o caminho exterior, que seria o próprio Nagato, que governava a vida e a morte. Embora pudesse usar todos os 6 caminhos ao mesmo tempo, Nagato assumiu a identidade física do corpo antigo do companheiro de equipe Yahiko. Em seguida, adota o pseudônimo de Pain, que significa dor, e se torna o novo líder da Akatsuki. Além disso, conduziu as forças rebeldes na Guerra Civil de Amegakure, assumindo o controle da vila após a morte do Hanzo. E após ocultar o verdadeiro corpo nas sombras, se tornando um deus para as pessoas de Amegakure, o Pain se solidificou no poder através de um sistema que matava qualquer pessoa que tivesse ligação com o antigo líder da vila. E em algum momento da história, ele e Akona se reencontraram com Obito, e ambos decidiram reformular a Akatsuki. A organização continuaria com o mesmo objetivo, mas traria a paz para o mundo ninja através da dor. Sendo assim, Pain continuaria sendo o líder da Akatsuki, com Konan sendo o braço direito dele para tudo. Porém, o Obito estaria observando tudo dos seus bastidores e agindo indiretamente em todas as decisões relacionadas à organização. Depois que decidiram tudo isso, eles começaram a recrutar ninjas renegados, todos de ranking S, assim para integrar o grupo e fazer um grupo muito poderoso. O primeiro a se juntar a eles foi Zetsu, um ser que possuía 2 partes. O Zetsu negro, que foi a criação da Kaguya para garantir o renascimento dela, e o Zetsu branco, que era um ser artificial a partir do DNA do Hashirama. O Zetsu negro conseguia se ligar às outras pessoas através do corpo, e assim roubar as habilidades delas. Logo, a lista de técnicas e poderes dele varia de acordo com os oponentes aos quais ele teve acesso. Ele também é capaz de gravar os eventos a que assiste e mostrar essas memórias a quem quiser. Já o Zetsu branco, por ter um material genético quase idêntico ao do Hashirama Senju, é capaz de usar a liberação de madeira, mas num nível bem fraco, né, para dizer assim. Com todas essas habilidades, recrutá-lo para o grupo era uma vantagem muito grande. E também podemos dizer que o Zetsu era um infiltrado do Madara e do Obito dentro da organização. Também que ele era um agente ali para ver o que estava acontecendo na organização. Então o papel do Zetsu, que entrou na organização quase no mesmo tempo em que foi criada, pode ser considerado como um dos membros mais antigos. O papel dele era de espionar e conseguir informações. Além disso, ele comia os membros que eram mortos da organização, para evitar que os segredos fossem descobertos. Ele também era o responsável por recuperar os anéis dos membros da Akatsuki que fossem mortos. Meio que era o coveiro da organização também, né? Logo depois que o Zetsu se juntou à Akatsuki, foi a vez do Kakuzu. Ele sempre foi considerado um ninja de elite, devido à grande afinidade com o Taijutsu, além de conseguir utilizar os 5 elementos, e por possuir uma enorme quantidade de chakra. Isso sem contar a capacidade de roubar os corações das vítimas, que lhe permitiam formar um corpo monstruoso, desencadeando explosões de chakra elementar extremamente poderosas. Além disso, ele pode fazer diversos ataques à distância. Em um dado momento da história, o caminho de Kakuzu se cruzou com o Pain e o do Zetsu. Após uma batalha com o líder do grupo, ele foi recrutado para a organização. Podemos dizer que, tecnicamente, foi o primeiro membro oficial da Akatsuki, pois ele entrou por livre e espontânea vontade, já que o Zetsu foi por orientação do Obito. E vale lembrar que durante a trajetória do Kakuzu na Akatsuki, o Nukenin teve vários parceiros diferentes, mas por ter um pavio curto e ser bastante temperamental, ele acabava matando todos. Isso trouxe alguns problemas para a organização, até que chegou o Hidan, que já falaremos dele aqui. Pois o Hidan só conseguiu permanecer como dupla do Kakuzu por fazer rituais que traziam a imortalidade para ele. Em seguida, o terceiro membro da Akatsuki a ser convocado foi o Sasori. Ele era conhecido como Sasori da Areia Vermelha e tinha incríveis habilidades com marionetes. Inclusive chegou a ter mais de 300 bonecos na coleção pessoal dele. Considerando ser um grande mestre das marionetes, ele tinha grande perícia em combate a longas distâncias, e seus bonecos eram temidos em campo de batalha. Além dos bonecos que ele criava, o Sasori era capaz de controlar pessoas para viverem como se fossem
fantoches, contando que ele conseguisse enfraquecê-las o suficiente. Dessa forma, poderia ter acesso às habilidades das pessoas que ele controlava. Em um dado momento da história, o caminho dele cruzou com a Kona, que inclusive estava procurando por ele. Logo no início, o Nukenin recusou a proposta do Anjo de Papel e disse que isso seria decidido em uma batalha. Caso ela ganhasse, ele entraria para Akatsuki, e caso ele ganhasse, ele transformaria a Kona em uma marionete. E já sabemos o que aconteceu, ele perdeu e assim entrou para Akatsuki. Aproveitando que estamos falando dessa luta, é importante lembrar que Kona, conhecida como Anjo de Papel, possuía diversas habilidades, como por exemplo a dança do Shikigami. A Kona transforma o próprio corpo e roupas em milhares de folhas de papel, que ela usou na batalha contra o Sasori, e também clones de papel e técnica de papel de pessoa do deus, onde ela reúne 600 bilhões de selos explosivos e pode durar até 10 minutos a explosão. E mesmo não tendo muito tempo de tela, vimos que a Kunoichi é capaz de derrotar diversos adversários super fortes, como por exemplo o Sasori. O próximo integrante recrutado foi o Itachi Uchiha. O prodígio do clã tinha uma extensa lista de poderes. Além de usar ninjutsu para invocar corvos, ele dominava os elementos fogo e água, e usava shurikens muito bem para auxiliar em combate. E um dos genjutsus mais poderosos dele é o Tsukuyomi, que ele usa com o Mangekyo Sharingan. Com todas as habilidades, era impossível ele não ser chamado para participar da Akatsuki. Afinal, ele fazia parte de um dos clãs mais nobres de Konoha e mais poderosos do mundo ninja, se não o mais poderoso, né? Depois do massacre do clã Uchiha, ele se tornou o Nekenin mais procurado do mundo ninja. E mesmo depois de ter se tornado membro oficial da organização, o Itachi não se desvinculou da aldeia em que viveu. Afinal, um dos objetivos dele ali dentro era justamente vigiar os passos da Akatsuki e impedir de uma forma indireta que invadissem a Folha, pois não queria que nada acontecesse à aldeia e nem ao Sasuke. E vale lembrar que antes da invasão do Pain a Konoha, nenhum outro membro havia pisado na vila a não ser o próprio Uchiha, ao lado do parceiro Kizami, que logo vai ser mencionado também. Em seguida, o Orochimaru foi integrante recrutado para Akatsuki. No entanto, o Sennin quis observar a organização para armar uma emboscada e tentar roubar os olhos do Itachi e do Pain, que no caso esses olhos eram o Sharingan e o Rinnegan. Mas o que não imaginava é que já estava sendo sondado pelo Pain e pelo Sasori, e após perder uma batalha contra os dois, ele acabou aceitando entrar pro grupo e foi colocado para fazer dupla com o mestre das marionetes, o Sasori. E ambos pareciam estar em perfeita sincronia, além de fazer um trabalho muito eficaz. Porém, mesmo já estando na organização, Orochimaru, que era capaz de usar ninjutsus diversos, além de utilizar as 5 transformações da natureza e a transformação Yin e Yang e invocar cobras, ele continuou tentando roubar os olhos e o corpo do Itachi para conseguir que o plano dele se tornar um grande shinobi fosse efetivado com sucesso e ele aprendesse todos os jutsus do mundo. Ele chegou a travar uma batalha contra o Itachi, perdendo a mão esquerda. Sendo assim, após saber desse ocorrido, o líder Pain decidiu desertá-lo da Akatsuki. E dessa forma, o grupo estava com menos um membro, e o Sasori sem parceiro. Isso tudo até a chegada do Deidara, que daqui a pouco falaremos dele no vídeo. Eu sei que vocês gostam do Deidara, mas calma, que agora vamos falar do Kizami Hoshigaki. Conhecido por ser muito veloz, forte e um grande ninja com uma grande quantidade de chakra, equiparado ao de uma biju, e tendo o apelido de biju sem cauda, para vocês terem noção do tamanho chakra que ele tinha. Ele ainda possuía uma poderosa espada, que no caso era a Samerrada. Ele desertou da terra natal após matar todos os companheiros de equipe e o próprio mestre, pois todos estavam repassando informações da aldeia em que eles viviam. O ex-espadachim da névoa se encontrou com o quarto Mizukage. E durante a conversa, Yagura elogiou a lealdade do Kizami para com a vila, mas o Nukenin diz que não consegue confiar em mais ninguém. Mas logo depois, Obito, se passando por Madara, se revelou para Biju sem cauda e contou tudo sobre o plano da lua. A princípio, o Kizami não acreditou e concluiu que tudo era muito insano. Só que depois de um tempo, ele pensou o quanto seria legal mergulhar nessa nova aventura, e aos poucos foi encaminhando para se tornar um membro oficial da Akatsuki. Além de ter se tornado um dos membros mais leais da organização, também foi um grande parceiro para o Itachi. Ambos se davam muito bem, e foram considerados uma das melhores duplas da fandom. Pra você, qual é a melhor dupla? E lembrando que o Kizami não foi o primeiro parceiro do Itachi na Akatsuki. O Juzubiwa, que também integrou uma das gerações dos 7 espadachins da névoa, ocupou esse cargo. E sem
sempre foi muito leal ao Pain e demonstrava bastante profissionalismo nas missões, lutando em harmonia com o prodígio do Uchiha. O Juzo era conhecido por ser um usuário de Kenjutsu. Além disso, ele utilizava a liberação de água, uma técnica por meio da qual ele criava clones de água e uma densa névoa, que podia ser usados a favor dele em batalha. Mas apesar de sempre lutar com facilidade, durante uma das missões que ele fez com o parceiro Akirigakure, ele e o Itachi foram cercados pelos homens de Hyagura. Infelizmente acabou não conseguindo reagir ao ataque do quarto Mizukage, e acabou morrendo em batalha. Depois de Kizami, o Deidara foi o próximo ninja a integrar a Akatsuki. Ele era conhecido por ser um usuário de Kenjutsu, que lhe permitia criar bocas especiais em suas mãos e peito. Além disso, contava com sua argila explosiva, que podia ser moldada como seu usuário quisesse. Explosivos para ataques à distância, clones de si mesmo e criação de aves para transporte estavam entre os recursos que ele conseguia adquirir por conta da argila. Isso foi suficiente para chamar a atenção da organização. Logo em seguida, foi localizado por Itachi, Kizami e Sasori, que estavam ali sob as ordens do Pain para convencê-lo a entrar no grupo. De imediato, ele recusou entrar para o grupo, até que o Itachi o fez a seguinte proposta: uma luta. Se o Deidara ganhasse, os 3 membros da organização o deixavam em paz. Mas caso o prodígio dos Uchihas levassem a melhor, o ninja das explosões teria que ir com eles. Bom, já sabemos qual foi o resultado. Mesmo tendo sido contra a vontade dele, ele acabou se juntando aos outros depois. E depois que entrou para Akatsuki, ele se tornou parceiro do Sasori, 2 amantes da arte que, mesmo entrando em conflito sobre o assunto, respeitavam um ao outro bastante. Falando do Hidan, além de ser bastante religioso, muito devoto a Jashin, tanto que oferecia pessoas vivas em rituais de sacrifício através da técnica foice tripla, desenhando o símbolo do deus dele no chão e usando o sangue do oponente, ele cria uma ligação com o corpo do adversário, usando seu próprio corpo como uma espécie de voodoo. Ou seja, tudo que ele fizer com o próprio corpo, incluindo ferimentos dolorosos e mortais, o inimigo irá sentir também. Toda essa ambição dele por matar foi o suficiente para chamar a atenção da Akatsuki, e fez com que o Kakuzu, o Zetsu e o Orochimaru fossem atrás dele, para convidá-lo a se juntar ao grupo. Assim como outros nomes que foram mencionados ao longo do vídeo, o Hidan também não aceitou de primeira entrar para a organização. Inclusive, achou uma péssima ideia. Mas Orochimaru, que sempre foi muito bom de lábia, né? Ele virou para o seguidor de Jashin e disse que o Nukenin poderia continuar matando pessoas e fazendo sacrifícios, sem ser procurado por outros, visto que ele seria protegido pela Akatsuki, e nada iria acontecer a ele. Sendo assim, foi convencido e se juntou ao grupo de vez. Enquanto esteve na organização, ele foi parceiro do Kakuzu, e mesmo ambos se odiando, eram uma das melhores duplas que já passaram por ali. Após recrutar todos os membros, a Akatsuki estava oficialmente formada, se tornando uma organização de mercenários, com Pain na liderança e Obito como colaborador. O grupo tinha o objetivo capturar todas as bijus como uma forma de assustar o mundo para não lutarem mais. Ao dominar o chakra da 10 caudas, a Akatsuki poderia esmagar imediatamente um lado de uma guerra e assustar o outro lado para que não lutassem mais. Isto é, até que finalmente esquecesse esse medo e inevitavelmente uma nova guerra surgisse. Assim, o ciclo se repetiria, criando pequenos períodos de paz e uma cadeia infinitamente de ódio. Mas o Obito queria colocar o plano do Madara para funcionar, e conseguiu manipular o Nagato para isso, que consistia em usar o chakra das bijus em conjunto com a estátua demoníaca do caminho exterior para recriar a 10 caudas e se tornar Jinchuriki da besta. Fazendo isso, o Madara seria capaz de lançar o Tsukuyomi infinito sobre a lua, prendendo todo mundo sob um Genjutsu, e lhe concedendo o poder de criar o mundo que ele queria. Em tempos de paz, a maioria das vilas ninjas, ao invés de aumentarem os próprios armamentos, contrataram a Akatsuki para lutar as guerras deles e espionar os inimigos ou cometer assassinatos. O quarto Raikage afirma que somente Komogakure nunca usou os serviços da organização, e durante esse tempo, entende-se que o grupo foi fundado e sediado em Kirigakure, talvez devido à influência de Tobi sobre o quarto Mizukage, o Hyagura, e eventualmente a Akatsuki começou a capturar os Jinchurikis e colocar o plano dela em ação. Chegando em Naruto Shippuden, a organização começou a ficar mais ativa. Logo no começo do anime, o Deidara e o Sasori começaram a capturar o Gaara e extrair uma cauda do Kazekage com os demais membros.
membros. Apesar do sucesso na missão, o Sasori acaba morrendo em uma batalha contra a Sakura e a vovó Shio. Aproveitando que tinha uma vaga disponível e depois de criar uma nova identidade, que no caso é Tobi, o Obito substituiu o ninja da areia vermelha para supervisionar os assuntos do grupo. E lembrando que logo após a morte do Sasori e com a saída do Orochimaru, a organização ficou desfalcada. Por isso, o Tobi entrou como membro oficial da Akatsuki, sendo o segundo parceiro do Deidara. Além disso, ele poderia acompanhar tudo de mais perto. E antes da captura das duas caudas, uma biju foi capturada, mas não se sabe qual foi. Em seguida é apanhada duas caudas e o três caudas. Apesar do Hidan e do Kakuzu serem derrotados e mortos durante uma luta relacionada contra o Kakashi, o Naruto e o Shikamaru, após raptar as quatro caudas, o Deidara morreu após usar um jutsu mortal dele, o C0, durante a luta contra o Sasuke e o Uchiha. Inclusive, o Tobi conseguiu convencer o Uchiha mais novo a trabalhar com a Akatsuki depois da morte do Itachi. E com a perda de 5 membros, a organização tomou medidas mais drásticas para compensar os números diminuídos. Durante os fillers do anime, o Pain capturou as 6 caudas. Em seguida, ele e a Konan vão para Konoha com o propósito de raptar o 9 caudas. Mas ambos falham na missão, que resulta na morte do Nagato e na saída da Konan da organização. Ao mesmo tempo, o time Taka também estava na missão de capturar o 8 caudas, porém também não foram bem sucedidos nisso. As ações da Akatsuki finalmente obtiveram uma resposta das vilas ninja, que convocaram uma reunião dos Kages para discutirem o que deve ser feito contra eles. O Tobi desejava acelerar os planos, se infiltra na reunião e declara guerra contra as 5 grandes nações e o País do Ferro, prometendo usar as 7 bijus que o grupo havia adquirido, e ele pretendia usar elas como armas. As aldeias e os países associados formam as forças aliadas shinobis para combater a Akatsuki, e assim começando a 4ª Grande Guerra Ninja. Em preparação para a guerra, Kizami Hoshigaki se infiltra em Kumogakure para reunir informações sobre a Aliança Shinobi, bem como para descobrir a localização das bijus que faltavam. Ele morreu no processo, mas não antes de enviar o que ele descobriu ao Obito, que enquanto isso foi para Megakure a fim de recuperar o Rinnegan do Nagato, e encontrou a Konoha. Ambos travaram uma batalha que resultou na morte do Anjo de Papel. Afinal, não há como vencer depois que alguém usa o Izanagi, não é mesmo? Sendo assim, mais 3 membros já haviam morrido depois de todos esses ocorridos. Já na 4ª Grande Guerra Ninja, o Kabuto Yakushi se tornou um aliado da organização. Em seguida, capturou o Yamato, permitindo-lhe reforçar um exército de Zetsu brancos que o Obito criou. Após isso, ele utilizou o Edo Tensei para completar as forças da Akatsuki com ninjas que eram famosos no passado, até que já passaram pela organização, como o Sasori, o Deidara, o Kakuzu, o Nagato e até mesmo o Itachi. Feito isso, todos marcharam em direção à guerra. Eventualmente, todos os membros da Akatsuki revividos são devolvidos para a vida após a morte, e a maioria dos Zetsus brancos, incluindo aquele que foi encarregado de vigiar o Sasuke, foram eliminados. Em uma última análise, o Sasuke trai a Akatsuki ao se aliar junto com o time Taka para a aliança. No entanto, um Madara reencarnado força um Obito redimido a usar o caminho exterior, a técnica da vida celestial de Sansara, para ressuscitá-lo totalmente. Com isso, o Madara volta à vida. Podemos dizer que o Madara é uma consequência de todos os atos da Akatsuki. Mesmo a Akatsuki sendo derrotada antes dele, o Madara acabou sendo revivido só por causa da Akatsuki. Mas sabemos o que aconteceu, não é mesmo, galera? O Zetsu Negro traiu a Akatsuki e revelou que ele montou a Akatsuki. E tudo aconteceu no mundo Shinobi, desde as guerras pertencentes ao tempo do Hagoromo. Foi tudo manipulação dele, e ele tinha como intenção reviver a mãe dele, a Kaguya Otsutsuki. Com isso, ele utiliza o corpo do Madara para reviver a Kaguya. E a Kaguya é uma obra da Akatsuki. Sem tudo que a Akatsuki fez, a Kaguya não conseguiria ser revivida. E para quem está acompanhando Boruto, viu Kishin Uchiha, uma ex-cobaia do Orochimaru que criou uma fascinação pelo clã Uchiha, mais especificamente pelo Itachi, achava que a paz era prejudicial para a raça humana e quis reviver a Akatsuki como uma forma de catalisador para a evolução humana. Mas tanto ele quanto o exército de filhos dele foram derrotados pelo time 7, o Naruto, a Sakura e o Sasuke.
e também por Sarado Uchiha. E lembrando, quem usar o cupom NERD10 ganha 10% de desconto em todos os itens do site. Basta usar na hora da compra. Temos camisetas tamanho adulto e tamanho infantil. Temos camiseta com estampa do Itachi, da Kurama, do clã Uchiha e até mesmo de outros animes. E para acessar é só apontar a câmera para o QR Code da tela, ou acessar o link no primeiro comentário do vídeo. Valeu por chegar até aqui e te vejo no próximo vídeo.